Você já percebeu que muita gente vive perdida, mesmo tendo tudo? Tem casa, tem carro, tem internet, tem roupa bonita, mas não tem direção. É como alguém que dirige em linha reta, mas sem saber para onde está indo. E o mais perigoso disso é que quando a vida aperta, e ela sempre aperta, quem não tem uma referência desaba. A pessoa se desespera, se revolta, se afasta de Deus, se compara com os outros. Porque sem um referencial, qualquer coisa parece um caminho. E é justamente aí, meus irmãos, que mora o perigo. Você se perde justamente quando começa a seguir o que todo mundo está seguindo. E no fundo você sabe, tem algo dentro de você dizendo: isso não sou eu. Essa não é minha essência. Mas olha, ninguém nasce sabendo o que quer da vida. A gente vai descobrindo, vai errando, tropeçando. O problema é quando você deixa de buscar e começa a viver no automático. Acorda, trabalha, paga contas, reclama, dorme e aí no outro dia repete tudo de novo. E sem perceber você vai se tornando um personagem da rotina. E o pior, um personagem sem roteiro. Sinceramente, você se identifica dessa forma? Alguma coisa que eu falei aqui dessa rotina, você percebe que acontece em sua vida? Pois fica até o final. Ter uma referência, meus irmãos, é o que te mantém de pé quando tudo desaba. É o que faz você lembrar quem você é, quem te criou e por que ainda está aqui. Quando você tem uma referência de vida, você não se perde nos ventos das opiniões. Você sabe quem é, o que acredita, em quem confia. E essa é a diferença entre quem afunda e quem amadurece nas tempestades. Sabe aquele momento em que tudo parece fora de controle? Quando vem a ansiedade, a dor, a frustração, a perda. É aí que você precisa se agarrar àquilo que não muda, a sua fé e o seu propósito. Porque o mundo muda o tempo todo. As pessoas mudam, meus irmãos, o tempo todo. Os planos mudam o tempo todo, mas Deus continua sempre o mesmo. E quando Ele se ancora em você porque você procurou Ele, mesmo que a maré suba, você não afunda. Entende? Isso é muito forte. Tem gente que acha que referência é ter alguém para copiar. Não é. Referência não é imitação, é inspiração. É olhar para algo ou alguém e dizer: é isso que me lembra o porquê de eu estar aqui. Talvez sua referência seja a fé da sua avó, a coragem da sua mãe, a honestidade de um amigo. Ou então simplesmente a certeza de que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas se você não tiver algo que te aponte para o alto, o mundo vai te puxar para baixo. Quantas pessoas você já viu desistirem porque perderam a referência? Elas começam bem, cheias de sonhos, mas o tempo, as críticas, as decepções foram apagando o brilho dessas pessoas. Talvez seja você. E o que sobrou? Um coração cansado e uma mente confusa. Quando você não tem uma base, sabe, uma base forte, qualquer opinião vira verdade. Você começa a se comparar, a achar que está atrasada na vida, que nada vai dar certo. E sabe o que é o pior? Você vai começar a duvidar de que Deus e de quem Deus te chamou para ser. E a verdade é que todos nós precisamos de um norte. E esse norte não vem de likes, nem de status, nem de aprovação alheia. Ele vem de dentro, de um coração que é alinhado com Deus e com um propósito muito claro. Porque quando o seu foco está nele, o mundo pode desmoronar, mas você não vai perder o rumo. Deus é a referência perfeita para a sua vida. Ele é o modelo de amor, de paciência, de fidelidade e de propósito. E quando você se espelha nele, começa a ver a vida com os outros olhos. Você entende que não é sobre ter tudo, mas sobre ser inteiro. Olha que frase forte, meus irmãos. A vida não é sobre ter tudo, mas sobre ser inteiro. Que não é sobre vencer sempre, mas sobre não desistir. Que não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar mesmo quando você não entende. Isso é ter fé, é confiar quando você não entende, é confiar quando você não pode tocar, é confiar quando você não pode ver.
Isso é fé. Mas para isso, você precisa de algo que te puxe para cima quando a vida está te empurrando para baixo. E isso só acontece quando você define quem é a sua referência. Se sua referência é só o dinheiro, você vai se sentir vazio quando faltar ele. Se é uma pessoa, vai desabar quando ela falhar com você. Mas se sua referência é Deus, você vai se reerguer mesmo quando o chão sumir. Talvez hoje você esteja tentando se encontrar na vida e o coração esteja confuso no momento em que você se encontra agora. Mas eu quero que você saiba nesse vídeo, e me escutando aqui nesse momento, é possível sempre recomeçar. Não existe vida perdida quando existe propósito. Outra frase para você levar para a sua vida, se quiser até anotar aí no seu celular, anotar aí no caderno, que fica mais fácil de você não apagar. Essa frase que é poderosa: não existe vida perdida quando existe propósito. Deus ainda pode pegar o que se perdeu e transformar em testemunho. Mas você precisa parar, respirar e perguntar a si mesmo: em quem ou em que eu estou me espelhando? Porque o que te guia determina para onde você vai. E se o seu referencial estiver errado, o seu destino também vai estar. Por isso, peça a Deus para te mostrar qual o seu verdadeiro norte. Pode ser que Ele te mostre através da dor, da solidão, ou até do silêncio, mas Ele vai mostrar de alguma forma. E quando você enxergar, aí sim, você vai entender que tudo que doeu também te construiu. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma, Ele ensina, Ele amadurece. Mas Ele só consegue fazer isso em quem tem um coração voltado para Ele. Quem vive sem referência, vive se perdendo e se encontrando nas coisas erradas. Mas quem tem Deus como base, até no deserto sabe para onde ir. Então, antes de buscar sucesso, busque direção. Antes de querer vencer, aprenda a permanecer. Antes de se comparar com os outros, olhe para dentro e pergunte: eu ainda estou alinhado com o que Deus quer para mim? Porque no fim das contas, meus irmãos, tudo que você precisa é uma referência que não muda. E só existe uma que é assim. Quem? Deus. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser o mesmo sempre. E quando você tem Ele como base, meu amigo, minha amiga, pode vir o que for preciso vir, você vai permanecer de pé. Aí agora eu te pergunto, sabe qual é o primeiro passo? E aí agora eu te pergunto, sabe qual é o primeiro passo para reencontrar a direção? Parar de correr e começar a ouvir. Porque Deus fala, meus amigos. Deus fala, mas nem sempre grita. Às vezes Ele sussurra no meio do caos e a gente aqui não escuta porque está ocupado demais tentando resolver tudo sozinho. Quando você tem um referencial, você entende que nem tudo precisa de resposta imediata. Você aprende a confiar, mesmo sem entender, a ter fé, mesmo sem ver, e a continuar, mesmo cansado. Isso é ter uma referência. É saber que existe um propósito, mesmo quando a dor grita mais alto que a esperança. E talvez você me diga: Rafael, mas eu já perdi tantas vezes. Ei, Deus não se impressiona com as tuas quedas. Ele se importa com o teu levantar. O filho pródigo se afastou, mas lembrou da casa do pai. Ele tinha uma referência, e foi essa lembrança que o fez voltar. Você não precisa ser perfeito para voltar. Você só precisa lembrar de onde veio e quem te ama desde o início. Quando você tem Deus como ponto de referência, até os erros se tornam estrada. Porque Ele transforma culpa em aprendizado, medo em coragem, passado em testemunho. E tudo começa quando você decide voltar para o centro. Não o centro do mundo, mas o centro da vontade de Deus. E isso é algo que, meus irmãos, o dinheiro não compra. E ninguém pode te dar. Se chama discernimento. Discernimento para saber quando insistir. Discernimento para saber quando soltar, quando calar e quando agir. Deus é o tipo de pai que não quer ver apenas você feliz, Ele quer te ver maduro. E a maturidade vem quando você entende que não é sobre ter todas as respostas, mas sobre permanecer firme mesmo em meio às perguntas. Você, por acaso, já reparou que um barco ele só navega reto quando tem um farol para seguir? Sem referência,
o capitão se perde, o barco roda e a viagem vira desespero. Da mesma forma, é assim com a vida. Você pode estar cercado de oportunidades, mas se não tiver um farol, vai rodar no mesmo lugar achando que está avançando. E esse farol é Deus. É Ele que te mostra o caminho quando o mundo apaga as luzes. Quando o mundo todo diz, desista, Ele sussurra, aguenta mais um pouco, filho. Quando tudo parece perdido, Ele diz, eu ainda estou aqui. A mudança começa quando você troca o eu posso tudo pelo eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando você entende que não é sobre ser forte o tempo todo, mas sobre depender do único que nunca se abala, aí sim sua vida vai mudar. E hoje eu quero te convidar para fazer uma coisa simples, mas poderosa. Escreva em um papel e caneta. Qual é a minha referência? Depois escreva 3 coisas que te afastaram dela. Talvez seja o medo, o orgulho, a pressa, o desânimo, não importa o que seja, nomeie. Porque quando você nomeia um inimigo, ele perde poder. Agora eu quero que você leia, escute esse versículo e guarde no seu coração. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa é a essência de ter uma referência. Permanecer firme, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando as lágrimas vêm, mesmo quando as portas se fecham, você continua confiando, porque o propósito que vem de Deus é mais forte que qualquer distração do inimigo. Ore hoje dizendo, Senhor, me devolve o meu foco, me ajuda a lembrar que eu sou e para onde eu estou indo. Que a minha referência seja o teu amor e não o medo do amanhã. Essa simples oração, meus irmãos, tem o poder de realinhar a tua alma. Porque quando você fala com Deus, não é Ele que muda, é você que volta para o lugar certo. E aos poucos as coisas começam a fazer sentido de novo. Você para de correr atrás de aplausos e começa a buscar propósito. Você deixa de querer entender tudo e aprende a confiar mais. E é aqui que a transformação acontece. Quando você entende que a fé não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo com medo. Quando você escolhe confiar, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. A pessoa que tem uma referência em Deus pode até cair, mas não desiste. Ela pode chorar, mas não perde o chão, porque dentro dela existe algo que o mundo não pode roubar, a convicção. E sabe o que é mais lindo? Quando você decide firmar sua fé, Deus começa a alinhar o teu caminho de volta. As portas certas se abrem, as erradas se fecham e até as dores ganham propósito. Ele pega as ruínas e constrói testemunhos. E o que antes era confusão vira direção. Você começa a enxergar beleza até nas demoras, porque entende que o tempo de Deus não é castigo, é cuidado. Ele atrasa aquilo que te destruiria se chegasse na hora errada. Ele te ensina a esperar, a amadurecer e a não se contentar com menos do que foi prometido. Então tenha uma referência, não viva a deriva, defina em quem e em que você vai se espelhar. E se for em Deus, pode ter certeza, você nunca mais será o mesmo. Tudo na vida, meus irmãos, muda quando você escolhe uma referência certa. O coração se acalma, a mente se organiza, a fé se fortalece e o que antes parecia o fim, vira só o início de um novo capítulo. Então hoje, eu quero que você comente aqui abaixo nesse vídeo agora. Deus é a minha referência. Eu quero ver esse vídeo com recorde de comentários. As pessoas sendo tocadas por essa mensagem e comentando aqui abaixo, Deus é minha referência. Faço questão de deixar um coração especial a todo mundo que comentar aqui abaixo. Declare isso com fé, porque palavras têm poder. E enquanto escreve, lembre-se, cada vez que você reafirma sua fé, o inimigo perde terreno. Amém? E se essa mensagem falou com você, é porque Deus quer que você dê o próximo passo.